O ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, no início do século XX, deixou um alerta simples e atemporal. A comparação é a ladrona da alegria. Essa frase atravessou gerações não porque é bonita, mas porque é verdadeira. Você não acorda triste. Você não acorda se sentindo insuficiente. Na maioria das vezes, você acorda normal, em paz. Mas então você olha para o lado, para a vida de alguém, para o corpo de alguém, para o sucesso de alguém, para o ritmo de alguém, e sem perceber, algo muda por dentro. A comparação quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega em silêncio. Ela entra como curiosidade, passa por admiração e sai levando sua alegria embora. A pergunta não é se você se compara. A pergunta é: quanto da sua paz você tem perdido sem perceber? Em outras épocas, nós nos comparávamos com poucas pessoas. Hoje nos comparamos com centenas, todos os dias. A vida virou vitrine e nós passamos a medir nosso valor olhando para recortes cuidadosamente editados da vida alheia. Redes sociais não criaram a comparação, mas deram a ela velocidade, frequência e escala. Você não vê mais só o sucesso final. Você vê o processo alheio, filtrado, acelerado, emoldurado. E então surge uma sensação silenciosa. Estou atrasado. Estou ficando para trás. Todo mundo já chegou onde eu ainda não cheguei, mas quase nunca nos comparamos por inteiro. Nós comparamos os bastidores da nossa vida com o palco da vida do outro. E essa conta nunca fecha. A comparação não rouba só alegria. Ela rouba presença. Quando você se compara, você sai do agora. Você deixa de viver o que está vivendo para medir o que ainda não tem. A psicologia chama isso de comparação social ascendente, quando olhamos para quem parece estar acima e usamos isso como régua para nos julgar. O resultado não é motivação. Na maioria das vezes é ansiedade, frustração e desânimo. A comparação constante nos ensina a nunca estar satisfeitos. E uma vida onde nada é suficiente se torna uma vida difícil de sustentar. Como dizia Carl Jung, a comparação com os outros é uma forma de violência contra si mesmo. Muito antes das redes sociais, os filósofos já alertavam para isso. Os estoicos ensinavam que a paz vem de focar no que está sob nosso controle, e a vida do outro nunca esteve. Epicteto dizia que o sofrimento começa quando desejamos ser aquilo que não somos. Na tradição bíblica, o apóstolo Paulo escreveu: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, não como conformismo, mas como maturidade." O contentamento não nasce da comparação, ele nasce do reconhecimento do próprio caminho. Cada vida tem um tempo, cada processo tem um ritmo, cada história carrega um peso invisível. A comparação vive no passado e no futuro. Ela nos puxa para o já deveria ter e para o ainda não sou. Mas a vida só acontece agora. Quando você se permite parar, respirar e estar presente, algo muda. Não muda o mundo lá fora, muda o barulho aqui dentro. É no agora que você percebe coisas simples. Um pensamento que passa, um sentimento que pede atenção, um silêncio que ensina mais do que 1000 estímulos. Talvez você não precise correr mais. Talvez precise escutar mais. Escutar o corpo, a mente, o coração. A comparação enfraquece quando você volta para si, porque quem está inteiro no agora não está ocupado medindo a vida dos outros. A comparação nos faz esquecer de algo essencial. Ninguém começa do mesmo ponto. Ela ignora histórias diferentes, dores diferentes, oportunidades diferentes,
responsabilidades diferentes. Quando você se compara, você apaga sua própria trajetória. Você deixa de ver o quanto já caminhou, o quanto amadureceu, o quanto sobreviveu e passa a olhar só para o que falta. A comparação cria uma vida sempre incompleta, porque sempre haverá alguém mais rápido, mais rico, mais visível. Mas visibilidade não é profundidade e fama não é significado. A sociedade nos ensinou a admirar resultados visíveis, status, dinheiro, títulos, reconhecimento. Mas raramente nos ensinou a perguntar: isso trouxe paz? Há pessoas que venceram por fora, mas estão cansadas por dentro. E há outras que, aos olhos do mundo, não chegaram lá, mas dormem em paz. A comparação nos faz confundir valor com aparência. Faz acreditar que alegria é consequência de sucesso, quando muitas vezes é o contrário. Talvez o problema não seja querer crescer, talvez seja crescer sem saber por quê. Quando você entende o que realmente importa para você, a vida dos outros perde o poder de te definir. Existe uma diferença sutil, mas fundamental, entre se inspirar e se comparar. A inspiração amplia, a comparação diminui. A inspiração diz: se é possível para alguém, talvez também seja para mim. A comparação diz: se eu não cheguei lá, eu falhei. Você pode admirar sem se diminuir. Você pode aprender sem se julgar. Você pode reconhecer o brilho do outro sem apagar o seu. Como dizia Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, cada pessoa tem sua própria missão única na vida. Missões não competem entre si. Elas coexistem. Existe um ponto de virada silencioso. É quando você para de se comparar para se diminuir e começa a observar para aprender. Ao invés de pensar, eu nunca vou ser assim, você passa a pensar, se alguém conseguiu, talvez eu também possa. A comparação deixa de ser veneno quando vira referência consciente. Você não precisa competir com ninguém. Cada pessoa carrega um tempo, uma história, um caminho invisível. O progresso mais honesto não é parecer melhor que os outros, é ser um pouco melhor do que você era ontem. E isso só você pode medir. Sêneca, filósofo estoico romano, escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. A sua vida não está atrasada, ela está acontecendo no tempo certo para você. O problema quase nunca é onde você está, mas para onde você tem olhado. Quando você para de se comparar, você começa a viver. Você passa a honrar seu processo, seu ritmo, sua história. Então fica aqui um convite, não uma ordem. Da próxima vez que perceber a comparação chegando, volte para si. Respire, lembre-se de onde você saiu e continue caminhando. A sua vida não precisa ser igual à de ninguém para ser profundamente valiosa. A comparação rouba a alegria porque nos afasta do que é essencial. Quando você escolhe viver com presença, com gentileza, com pequenas atitudes que fazem diferença, algo se reorganiza por dentro. Aristóteles, filósofo grego e um dos maiores pensadores da história, dizia: a felicidade depende de nós mesmos. E é exatamente isso. Não depende do reconhecimento, nem da aprovação, nem da vida que os outros exibem. O mundo não precisa que você seja melhor que alguém. Precisa que você seja humano, atento, presente e disposto a fazer o bem onde estiver. Antes de se comparar mais uma vez, faça uma pausa, respire e se pergunte: isso está me aproximando ou me afastando da vida que realmente importa? Honre o seu caminho. Viva a sua vida, ela já é suficiente. Se esse vídeo fez sentido para você,
Se inscreva no canal para continuar refletindo comigo.